Silva reconheceu à RTP que será candidato à presidência do Brasil. É a primeira vez que o antigo presidente brasileiro assumiu a sua candidatura. Foi numa conversa que com ele tive há pouco para a sua casa em São Paulo e na qual Lula da Silva começou por nem sequer querer admitir a possibilidade de se candidatar. Ex-presidente Lula da Silva, bem-vindo ao Telejornal. O presidente Jair Bolsonaro substituiu agora o ministro da Defesa e os comandantes dos 3 ramos das Forças Armadas do Brasil. Como é que acha que os militares vão reagir a esta situação? Primeiro eu queria te cumprimentar, José Rodrigues, queria cumprimentar o nosso querido povo, o irmão de Portugal, e cumprimentar os ouvintes da TV RTP por essa entrevista. Bem, eu acredito que as mudanças que o presidente Bolsonaro fez, elas são mudanças normais. O presidente teve um desentendimento com o ministro da Defesa, resolveu trocar o ministro da Defesa, os comandantes das Forças Armadas resolveram pedir demissão, antecipar a demissão, e o presidente escolheu os outros 3 ministros, os outros 3 comandantes, que eram os primeiros da fila. Até aí é uma substituição correta. Eu, sinceramente, não vejo isso como sinal de crise. O problema do presidente é outro, não apenas a questão militar, mas ele substitui o ministro das Relações Exteriores e coloca um substituto que não tem nenhuma experiência de diplomacia, num posto em que o Brasil sempre teve grandes diplomatas exercendo a função. E isso é muito ruim para as relações exteriores do Brasil, porque o Brasil chegou a ser quase protagonista internacional e hoje o Brasil é tratado como um país muito insignificante. Então eu acho que as mudanças demonstrou que o presidente está tão fraco que é até muito difícil substituir ministros. E aqui já aconteceu no Brasil vários momentos em que o presidente não consegue ter ministros bons porque as pessoas não querem participar do governo do Bolsonaro. Porque o governo, efetivamente, não está tratando o povo com seriedade e muito menos tratando os brasileiros com o respeito que o povo necessita. Senhora Ex-Presidente, eu gostaria de falar um pouco sobre o senhor, sobre o seu futuro, sobre o seu presente e também sobre o seu passado, abordando, naturalmente, a questão da recente anulação dos seus julgamentos da 13ª Vara Federal de Curitiba, onde estava o ex-juiz Sérgio Moro, e que significa que o senhor recuperou os seus direitos políticos. O que é que vai fazer com esses direitos políticos que agora tem? Foi uma caricatura inventada pela imprensa brasileira, que foi transformado quase num semideus, foi vendido ao mundo inteiro como um juiz sério. E o Moro não era sério. O Moro, no meu processo, ele mentiu o tempo inteiro. Eu dizia para ele que era mentira e que a verdade iria aparecer num certo tempo. O que nós estamos ganhando hoje na Justiça, faz 5 anos que nós fizemos o pedido através dos meus advogados. Ora, e nós conseguimos provar que eu não tinha nenhuma culpabilidade em qualquer relação com a Petrobras. Então, não só eu fui absolvido de toda a relação com a Lava Jato, como o Moro foi considerado suspeito na votação da 2ª turma da Suprema Corte. Eu disse a vida inteira, José Rodrigues, que eu ia brigar para provar que o Moro era culpado, que a Força Tarefa de Curitiba era uma quadrilha, porque desde o começo eu provei a minha inocência e eu consegui provar que a verdade ia vencer. E a verdade venceu. Quando você pergunta de futuro político, José Rodrigues, é difícil uma pessoa de 75 anos de idade ficar pensando muito no futuro político. Eu quero viver a cada dia e, nesse instante, a minha preocupação política é com 2021, porque nós precisamos, primeiro, vacinar todo o povo brasileiro. Nós temos um presidente que não cuidou da questão do Covid-19 com carinho, com respeito. O tempo inteiro ele receitou remédio, ele disse que era uma gripezinha, ele disse que não era para as pessoas evitarem aglomeração. Ou seja, o tempo inteiro ele respeitou a ciência e os médicos brasileiros. Bem, agora eu estou interessado em 2021 em garantir que todo brasileiro tome vacina,
Eu estou interessado em brigar para que o povo brasileiro receba um salário emergencial de pelo menos R$ 600 para se manter. Eu estou disposto a brigar para que os pequenos e microempresários recebam também uma ajuda emergencial até terminar a Covid-19. E eu estou interessado em que o país tenha uma política de geração de empregos, porque nós tivemos um desemprego de 14,2% anunciado pelo Instituto de Pesquisa desse país, e é praticamente impossível você deixar de imaginar como é que está vivendo a sociedade brasileira. Com desemprego, com a queda da massa salarial, e o que é mais importante, José Rodrigues, é que os efeitos da Lava Jato, que tinha sido criada, segundo eles, para combater a corrupção, causou um efeito nefasto na economia brasileira. O prejuízo na arrecadação, o prejuízo que o Brasil teve nos seus investimentos, chegou a 172 bilhões. Foram 4.400.000 pessoas desempregadas por conta de uma loucura, porque você poderia combater a corrupção, você poderia perder o empresário, mas você não precisaria quebrar a empresa. E aqui eles fizeram exatamente o contrário, prenderam as empresas e não tem empresário preso. Os delatores confessaram o crime, receberam metade do que roubaram, estão todos vivendo uma vida de nababo, e o povo brasileiro, que não teve nada com nada, perdeu o emprego e tem muita gente desempregada no país. Então, 2021, essa é a minha meta, restabelecer a credibilidade do Brasil interna e externa e fazer com que o povo possa tomar café, almoçar e jantar todo dia nesse país. Senhor ex-presidente, não quer falar sobre se vai candidatar-se ou não, mas parece estar um pouco em campanha eleitoral. A minha pergunta é não é se vai candidatar, mas se admite essa possibilidade. Veja, se eu admitir, a manchete do jornal é o seguinte: Lula admite ser candidato a presidente da República. Deixa eu te dizer uma coisa que eu tenho dito no Brasil, José Rodrigues. Necessariamente eu não preciso ser candidato a presidente da República. Obviamente que eu não vou dizer que não sou e não vou dizer que sou. Nós vamos esperar chegar a 2022, nós vamos precisar saber como é que está o quadro político. A única verdade que eu sei é que o Bolsonaro não pode continuar governando o Brasil, porque o Brasil é um país generoso, o povo brasileiro é generoso. O Brasil não tem contencioso com nenhum país do mundo. E o Bolsonaro criou contencioso com todos os países, achando que o Trump iria lhe ajudar. Acontece que o Trump perdeu as eleições e acontece que o Bolsonaro agora ficou sem Trump e ficou sem credibilidade ao nível internacional. Então é o seguinte, eu primeiro quero trabalhar 2021. O Brasil precisa ser mais, importante do que qualquer candidatura. Quando a gente começar a resolver o problema do Covid-19, do emprego, do salário e da renda, aí vamos discutir 2022. Se for necessário, eu posso te dizer, que o Biden é mais velho do que eu. Ou seja, quando eu for candidato, eu vou ter um ano a menos do que ele. Portanto, se eu estiver com saúde e for necessário cumprir mais uma tarefa, pode ficar certo que eu estarei na briga. Mas não é a minha prioridade pessoal. Noto que afirmou quando eu for candidato. Há pouco disse que as decisões do Supremo Tribunal Federal o absolveram. Na verdade, eu estive a lê-las e essas decisões, nenhuma delas afirma que o senhor é inocente, ou afirma que os crimes não ocorreram, ou que as provas não existem, ou que as provas são falsas. Havendo suspeitas de corrupção que impendem sobre si, bem ou mal, o senhor sente que tem condições políticas, não digo legais, porque essas têm-nas evidentemente, mas tem condições políticas para se candidatar? Olha, eu estou há 5 anos. Eu estou desafiando juiz, estou desafiando procuradores, delegados de polícia, empresários, amigos e inimigos, a mostrar uma única prova de delito meu na administração do Brasil. Eu já provei todas as coisas que fizeram contra mim, eu já provei a minha inocência. A decisão do ministro Fachin, que é o relator do processo da Lava Jato, foi de dizer que o Lula não tem nada a ver com a Lava Jato, o Lula não tem crime nenhum com a Petrobras, e ele mandou para que outros juízes se tenham outros crimes, que era o que nós reivindicávamos.
O que nós estávamos reivindicando era que eu queria um julgamento justo, com um juiz, sabe, totalmente imparcial, o que não era o Moro. Na verdade, a Lava Jato, uma parte dela, do Ministério Público, estava a serviço dos interesses das empresas americanas para tentar quebrar a Petrobras, para tentar destruir a lei que nós criamos para regular a Petrobras, dizendo que o petróleo era do povo brasileiro. Nós, que queríamos ser exportadores de derivados, passamos a ser exportador de óleo bruto e estão privatizando a Petrobras pedaço por pedaço. Eu acho um crime contra a soberania nacional e era preciso evitar que o Lula fosse candidato a presidente. Era preciso, porque o PT tinha ganho em 2002, 2006, 2010, 2014 e certamente todo mundo sabia que eu ganharia as eleições de 2018. Então era preciso evitar que o Lula fosse presidente. E evitaram. Agora, eles outra vez estão querendo evitar que eu seja candidato. Ou seja, pela decisão da Suprema Corte, tá? Pela decisão da Suprema Corte, eu estou livre e eu posso ser candidato e ainda estou na disputa para provar, desafiando quem quer provar alguma culpa minha, porque a minha inocência já está provada. Eu conquistei o direito de andar de cabeça erguida nesse país, um direito que eu conquistei, sabe, com a sabedoria de uma mulher analfabeta, que era minha mãe. E, portanto, eu estou andando de cabeça erguida mais do que o Moro. Eu tenho certeza que o Moro não dorme com o sono tranquilo que eu durmo. Eu tenho certeza que os procuradores que me acusaram não dormem com a cabeça tranquila como eu durmo. Então, José Rodrigues, eu só estou esperando poder voltar a Portugal para dar um abraço no meu amigo Antônio Costa, para dar um abraço no presidente Marcelo Rebelo, para dar um abraço nos meus velhos amigos aí, desde o Gutierrez, que é o secretário-geral da ONU, ao Durão Barroso, ao Sócrates, ao Jorge Sampaio, sabe? Há muita gente que eu conheci e todas as vezes que eu fui a Portugal, eu fui muito bem tratado por todos os ministros, por todos os presidentes, do Cavaco Silva, do Pedro Passos. Então, eu tenho imensa saudade de ir a Portugal e poder dar um abraço em todos os companheiros que eu tenho em Portugal. O senhor ex-presidente faz muitas críticas ao ex-juiz Sérgio Moro. Acontece que não só Sérgio Moro não foi o único juiz a condená-lo em primeira instância, como outros 19 juízes das duas instâncias o condenaram ou confirmaram condenações contra si, nomeadamente os juízes do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, do TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e, em alguns casos, agravaram até as sentenças. Isto é, acharam que Sérgio Moro foi leniente em relação a si. Acha mesmo que estes 20 juízes estavam em conluio? Primeiro que não tem, eu não sei, Pedro, de onde você tirou 20 juízes. Eu fui julgado, todos os meus processos fora de Curitiba, eu fui absolvido. O processo criado pelos procuradores, dizendo que tinha uma quadrilha e que eu era o chefe da quadrilha, esse processo foi anulado em Brasília. Esse processo não existe mais, eu ganhei o processo. Então eu fui julgado pelo Moro, depois do Moro eu fui julgado na segunda instância. Essa segunda instância, na minha opinião, nem leu o processo, porque o presidente da segunda instância deu uma sentença me condenando antes de ler o processo, e depois eu fui para o Tribunal de Justiça. Com a decisão do Moro, com a decisão do Fachin, tudo isso cai por terra abaixo. Tudo isso desaparece. E se tiver que ter algum processo, que se começa do zero. E eu estou disposto. Eu duvido que tenha um procurador, um delegado ou um juiz, sabe, que tenha direito de conversar comigo de cabeça erguida como eu vou conversar com eles. Porque eu sei que eu sou inocente, ele sabe que eu sou inocente, e ele sabe que a única possibilidade de me culparem é contando uma mentira. E eu estou disposto a brigar. Eu, sinceramente, sair da onde eu saí, virar presidente da República, fazer o que nós fizemos nesse país com a ajuda do povo brasileiro, eu não permitirei que recaia sobre a minha trajetória de vida uma mentira escabrosa como essa que eles contaram. Se o senhor for eleito, se por acaso chegar a presidente, o que é que vai mudar no Brasil? Olha, deixa de dizer uma coisa, nós temos um problema sério, que não é um problema do Brasil, é um problema do mundo.
Ou seja, o mundo está com a governança desarticulada. O que é o estranho é que a crise que nós estamos vivendo, a pandemia do Covid-19, ou seja, não é uma brincadeira, não é uma guerra de um país contra um país, é uma guerra da natureza que se rebelou contra a humanidade que não cuidava dela com o respeito que deveria cuidar. E até hoje a gente não tem muita noção se o que está fazendo está certo. Então era preciso criar, sabe, uma governança mundial. O secretário-geral Guterres da ONU já poderia ter convocado uma reunião especial da ONU para discutir o Covid-19, para discutir quem vai financiar a vacina. O G20 já poderia ter sido convocado. Eu acabei de dizer isso numa entrevista, sabe, para o Biden, falei com a Angela Merkel pela imprensa, falei com o Macron pela imprensa, falei com o Xi Jinping pela imprensa e vou falar, inclusive, com o meu amigo Antônio Costa. Não é possível que o mundo não esteja reunido para discutir como enfrentar o Covid-19. E eu estou percebendo que está difícil resolver. Está difícil, a situação não está fácil em Portugal, não está fácil na Alemanha, não está fácil na França, não está fácil na Itália, não está fácil na Rússia, sabe, não está fácil no Brasil. O Brasil, então, o Brasil corre o risco de se transformar no epicentro da crise no mundo. Sr. Ex-Presidente Lula da Silva, muito obrigado por ter estado no Telejornal. Obrigado a você, José Rodrigues, e até a próxima oportunidade. Entrevista de Lula da Silva ao Telejornal da RTP. Malta é o país da União Europeia com maiores problemas de escassez de água potável. Este é o país em destaque.